faz determinada coisa e diz: Senhor, mas eu já fiz assim. Eu já fiz assim. E aí você começa a querer questionar Deus. Mas eu fiz certo, eu tenho certeza que eu fiz da maneira certa. É mistério. Mas volta lá, volta que o mistério está lá. Volta que o mistério está lá. Aleluia. Pedro, ele saiu para pescar de noite. A palavra diz que ele passou a noite inteira pescando e provavelmente amanheceu o dia e as redes ainda estavam vazias. E lá no Oriente, a temperatura é quente demais, muito quente. Então, durante a noite, a água está mais fresca e os peixes eles vêm da superfície. Fica mais fresco em cima, aí sim eles sobem. Então, o período da noite é mais fácil pescar. Durante o dia, é aquele sol escaldante e a temperatura da água também sobe. E aqueles peixes, quando a água está muito quente, eles vão para mais fundo, porque quanto mais fundo, mais fresca a água. Então seria praticamente impossível para Pedro encontrar peixe no mesmo lugar que ele foi, porque se tivesse algum, aqueles que tinham desceram. Mas sob a tua palavra lançarei a rede. Aos teus olhos pode aparentar ser impossível. Aos teus olhos, mas muitas vezes a gente se deixa levar pelos olhos carnais e deixa de olhar com os olhos da fé. Você não precisa ver para crer. Agora você tem que ser obediente àquilo que a palavra de Deus nos manda, porque a obediência é sinônimo de bênção. Quando você obedece à palavra de Deus, pode ter certeza que você já tem 90% de possibilidade de alcançar aquilo que você quer. E eu sempre falo isso quando eu prego: sem conserto não tem vitória, sem conserto não tem bênção. É necessário que a gente venha estar na obediência para poder receber as bênçãos de Deus na nossa vida. Deus, Ele quer te abençoar. Mas como está a tua posição perante Deus? Nós glorificamos a Deus que nós servimos a um Deus misericordioso. Independente do pecado que nós tenhamos cometido, Ele é misericordioso para nos perdoar. Em Provérbios a palavra de Deus nos diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E você quer prosperar, mas como você quer prosperar se você tem encoberto as suas transgressões? Aleluia! Confessa para Ele a sua fraqueza. Aleluia! E é como eu falei, sozinho você não vai conseguir. Aleluia. Mas pede ajuda ao Senhor. Senhor, sozinho eu não vou conseguir, me ajuda. Me ajuda, Senhor, me ajuda, que eu preciso da tua ajuda para poder alcançar o que eu quero. Mas infelizmente eu tropecei e cometi esse pecado, e agora eu confesso diante de ti este pecado, Senhor, para que não fique encoberto, para que o inimigo não venha me acusar. E que eu possa andar de cabeça erguida e ninguém venha me acusar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não adianta você confessar os teus pecados e continuar praticando. Não adianta você parar de pecar, mas não confessar os teus pecados. Sim, meu Deus. É necessário que você faça os dois, para que assim você venha ser abençoado por Deus. É assim que Deus trabalha na nossa vida. É verdade. Deus é santo e Ele requer santidade de cada um de nós. Sem santidade ninguém verá Deus. E Jesus está às portas. Jesus está às portas, está já prestes a nos chamar, prestes a nos recolher. Prestes a nos recolher. Mas nós temos que estar em santidade, nós temos que estar na posição que Deus quer. Nós temos que estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que não se pode agradar aos dois senhores. Ou você agrada a um e desagrada ao outro, e vice-versa. Não tem como agradar os dois. No contexto dessa palavra, ele diz que não se pode agradar a Deus e a Mamon. Que Mamon seria uma referência ao Deus do dinheiro. E quantos de nós queremos ter dinheiro, queremos ser prósperos, achamos, né, temos aquela burra ideia de que o dinheiro traz paz, o dinheiro traz felicidade, com o dinheiro eu sou capaz de tudo.
Isso é coisa que o diabo coloca na nossa mente. Porque quantas pessoas não têm nada e Deus sustenta? Quantas pessoas não têm nada e Deus sustenta? E Deus não permite que falte nada. Não permite que te falte nada. Muitos aqui vão se perguntar: quando foi a última vez que eu fiquei doente? Quando foi? Eu me pergunto a Deus: Deus, eu não me lembro quando foi a última vez que eu fiquei doente. E agradeço a Deus por isso. Sabe, tem tantas coisas que a gente esquece de agradecer a Deus. Verdade. E a gente acaba se tornando assim tão egoísta, pensando somente em nós mesmos. Às vezes a gente acha que os nossos problemas são maiores que os problemas de todos os outros, né? A gente entra, pisa os pés na igreja: Senhor, hoje eu quero uma solução para o meu problema. Mas aí depois a gente senta, começa a orar, vai orando, e de repente se ajoelha alguém do teu lado, você vê que a pessoa também derrama lágrimas quando ela ora. E aí aquela pessoa talvez esteja com um problema maior do que o teu, e você está lamentando pelo teu problema. Meu Deus! E aí você para a sua oração e começa a falar assim: Senhor, abençoa essa tua serva. Senhor, abençoa esse teu servo. Senhor Deus, me perdoa pelo meu egoísmo, Senhor Deus, porque eu tenho pensado somente em mim. Às vezes a gente entra na igreja e sai sem falar com a pessoa que está do teu lado. Meu Deus! Dizem que o melhor lugar para a gente se esconder é no meio da multidão. No meio da multidão é o melhor lugar para se esconder. Se a gente for ver algumas passagens do Novo Testamento, Jesus estava no meio da multidão e as pessoas estavam doentes no meio da multidão e tentavam sair, tirar a multidão da frente para poder alcançar Jesus. E quantos hoje no meio dessa multidão estão aqui tentando alcançar Jesus? E a multidão não sabe qual é o teu problema. Mas Deus sabe o problema que você entrou hoje nesse lugar. Deus sabe, Ele te enxerga no meio da multidão. E assim como aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus e saiu virtude, hoje Jesus te dá uma resposta. Se você veio atrás de uma resposta, Deus está te respondendo hoje. Glorifica somente o nome do Senhor. Saiba que você não é um anônimo no meio da multidão. Deus, Ele nos conhece como indivíduos. E Ele sabe o teu nome, Ele sabe o meu nome, Ele sabe o nome de cada um de nós que você faz presente nessa noite aqui nesse lugar. Então recebe o que Deus tem para te dar nessa noite. Recebe o que Deus tem para te dar nessa noite. Toca no Senhor nessa noite. E a gente volta lá, naquela questão do perito. Às vezes nós somos peritos no ministério. Você é perito no ministério. Ministério de louvor. Você louva. Mas se não houver unção, não haverá almas libertas. Você evangeliza e não vê almas entrando pelas portas da casa do Senhor. E você diz: Senhor, eu já plantei, eu já semeei, eu tenho feito a tua obra, tenho pregado a tua palavra, mas eu não tenho visto resultado, Senhor. Aleluia. Mas será que você está se sentindo um perito? Tem gente que sobe num púlpito e prega aquilo que agrada ao povo. Eita, Jesus. Fala aí, Jesus. Prega aquilo que agrada ao povo. Mas se você não é perito, você sobe aqui e suas pernas começam a tremer. Aleluia. E você fala: Senhor, eu não sei o que falar porque eu sou apenas uma criança, Senhor. Mas, Senhor, pela tua misericórdia, fala aquilo que a tua igreja necessita ouvir. Porque por mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Mas que tu possas me usar cada vez que eu pisar nesse púlpito. Senhor, que tu possas me usar cada vez que eu abrir a boca para louvar. Que vocês falem assim, aqueles que louvam. Senhor, que tu possas me usar quando eu sair para evangelizar. E que eu venha ganhar almas para o teu reino, Senhor. Eu não quero sair sozinho, eu quero sair acompanhado, Pai. A presença do teu Espírito tem que estar comigo. Tem que estar comigo a tua presença. Porque se a tua presença, Moisés falou isso, se a tua presença não estiver comigo, eu não vou. Eu não vou até Faraó, se o Senhor não for comigo. Se você for
não se sentir um profissional, se sentir um amador, as coisas vão fluir, Deus vai trabalhar, o Espírito Santo vai passear, vai fazer tanta coisa, vai fazer tanto milagre. Aí a gente vai ver a casa de Deus cheia, gente sendo liberta, batizada. E é aquilo que a gente quer, é aquilo que o Espírito Santo de Deus quer, que almas sejam salvas. Porque ainda há muitas almas para entrarem por essas portas. Porque Deus já tem as almas certas para pisarem aqui dentro. Não precisa se preocupar com a igreja do lado, se abrir 1, 2, 10 igrejas ao nosso redor. Amém? Porque o povo daqui é escolhido. O povo daqui é escolhido por Deus. Deus tem um povo certo para cada congregação, para cada igreja. E hoje a gente vê pastores brigando por causa de rebanho, brigando por causa do campo. Abraão e Ló, eles prosperaram. E chegou um determinado tempo que os pastores de um começaram a brigar com os pastores de outro. Aleluia! E Abraão chegou para Ló e falou: olha, Ló, você faz o seguinte, você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aleluia. Porque Deus vai nos prosperar de qualquer maneira. Aleluia. Mas aí entra a parte da escolha. Faça a melhor escolha. Não olha para as campinas esverdeadas do Jordão, porque a prosperidade de Ló levava ele até as divisas de Sodoma. E ali ele se corrompeu. Ali ele foi preso e ficou cativo. Ali ele ficou preso e cativo. Aleluia. Então, que você venha fazer como Abraão. Aleluia. Se deixa levar, não pela aparência, mas pela fé. Aleluia. Vou dizer uma coisa para você. Grandes portas podem estar escondidas dentro de pequenas portas. Você está querendo uma grande porta, está precisando de uma coisa grande. Mas Deus quer dizer que você tem que se humilhar primeiro. Aleluia. Entra naquela portinha pequena ali. Oh, glória. Ali dentro daquela pequena porta tem uma grande bênção para você que vai te levar a uma grande porta. Aleluia. Então não se deixe levar pela aparência. Saiba fazer suas escolhas, mas pela fé. Que Deus esteja sempre diante das decisões que você venha tomar. Que Deus venha sempre fazer as escolhas por você. Diz assim: Senhor, escolhe por mim porque eu não sei escolher. Escolhe por mim, Senhor, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. E é realmente isso. Deus quer o melhor para cada um de nós. E como eu falei no início, muitas vezes a gente está sofrendo hoje consequência de escolhas erradas que nós fizemos no passado. E tem coisas que as consequências acompanham a gente por um longo tempo. Deus, Ele perdoa nossos pecados, perdoa as decisões erradas que a gente tomou no passado. Mas o fardo a gente vai ter que carregar. Os erros, é como eu falei agora de Pedro. Às vezes a gente passou por um determinado lugar, lançou a rede e saiu. E ali ficou uma consequência. E Jesus fala: olha, você volta lá e lança novamente a rede. Então, que você possa pedir assim: o tempo não volta, né? Quem dera que o tempo pudesse voltar, mas o tempo não volta. Mas novas oportunidades surgem. E que essas outras oportunidades que surjam, a gente possa fazer dessa vez a escolha certa. Amém? Pensa, Deus, me dá uma nova chance, Senhor. Me dá uma nova chance. Porque eu fracassei aquela vez no passado, mas eu não quero errar de novo, Senhor. Eu quero ter sucesso agora naquilo que eu venho fazer. Se o Senhor estiver comigo, eu vou fazer a escolha certa, Senhor. E aquele erro vai ser apagado. Aquele erro vai ficar para trás, porque Deus diz que apaga as nossas transgressões. Ele não fica lançando em rosto os nossos pecados. Basta somente que haja arrependimento. Aleluia. Quando há arrependimento, Deus, Ele é capaz de mudar o juízo dele. É a única situação que Deus muda a palavra dele. Porque Ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas quando Ele vê um pecador arrependido, quebranta o coração de Deus. Aí Ele fala assim: meu filho, você está perdoado. Olha, você vai ter que pagar as consequências do seu erro,
Mas você agora está lavado, remido pelo sangue de Jesus, e agora você é uma nova criatura. E como Jesus falava para todo pecador: vá e não peques mais. Vai e não peque mais. Agora você tem a oportunidade de fazer as escolhas certas, de andar pelo caminho certo, de escolher as pessoas certas para você andar ao lado delas. Porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então não adianta você querer se afastar do pecado andando do lado de pessoas que possam corromper o teu coração. Aleluia. Eu falo isso em relação a julgo desigual. Muitas vezes você está interessado em se casar, está pensando em casamento, mas como você vai permanecer firme na presença do Senhor se você quer um julgo desigual? Se ele ou ela não está na presença do Senhor. Ah, mas eu vou trazer para Jesus. Será? Será? Amém? Não estou dizendo para ninguém se afastar de ninguém não, hein? Pelo amor de Deus. Jamais. Mas que você venha pensar nas escolhas que você faz. Pensa bem nas escolhas que você faz. Pensa com quem você anda e os conselhos das pessoas que estão ao seu redor. Porque tem palavras que são boas, né? A gente gosta de ouvir palavras gostosas que massageiam o nosso ego. Mas nem sempre aquelas palavras são a verdadeira vontade de Deus. Verdade. Então que a gente venha saber se aconselhar com a pessoa certa. Porque Salomão, ele era tido como o rei mais sábio que havia na face da terra. E quando Davi morreu, ele pediu conselhos. Pediu conselhos aos anciãos e depois pediu conselho aos jovens que cresceram juntamente com ele. E lógico que a gente não deve nunca desconsiderar a palavra de uma pessoa mais antiga, de uma pessoa mais experiente. Não digo nem mais experiente em idade, mas experiente na fé. Mais experiente na fé. Que muitas vezes você tem muitos anos de vida, mas tem pouco tempo de experiência com Deus. Então não quer dizer que você vai entrar na igreja e se aconselhar com uma pessoa mais velha, mas com uma pessoa mais madura na fé. Essa pessoa vai ter o conselho certo para te dar. Amém? Amém? Não olha pela aparência. Não olha pela aparência. Não olha pela aparência. O nosso coração se corrompe muito fácil. Se deixa levar pela concupiscência dos olhos. A gente se ilude com aquilo que vê. Tudo que é colorido, tudo que tem luz, tudo que é assim bonito. E a gente logo se atrai. Mas às vezes aquilo tem uma aparência meio obscura. Não é tão obscuro assim. Não é tão obscuro assim. Amém? Até que horas, pastor? 9? Amém. Então, acho que até aqui foi o suficiente para Deus falar em cada coração. Aleluia. Peço que os irmãos continuem orando por mim. Aleluia, Jesus. Que você saiba fazer suas escolhas, que você não seja perito em tudo aquilo que você fizer, mas que você seja sempre humilde, modesto e reconheça que sem Deus na nossa vida nós somos capazes de nada. Muitas vezes Deus nos abençoa, mas abençoa pela infinita misericórdia. Não foi pela nossa capacidade não, porque Deus capacita os escolhidos. Então você também não venha se diminuir, se achando inferior, achando que você não é capaz. É Deus quem capacita. É verdade. Amém? É Deus quem te capacita. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Vamos praticar a palavra do Senhor, botar em prática. Porque talvez você possa pensar que não teve fundamento, mas teve. Forte. Glória a Deus. Foi muito forte esse rolo aqui. Aleluia. Só quem está aqui, estava ontem naquele decouve, lá pra cá e a Sé, sabe o que Deus quis falar aqui agora. Aleluia, Deus. Só isso. Forte. Aleluia. Forte. Foi muito forte a dimensão. Deus usa cada um do jeito que Ele quer. Uns Ele usa na língua dos anjos, uns Ele usa pulando, e outros Ele usa na calmaria que usou o irmão aqui agora. Mas teve fundamento esta palavra. Sobre conselho, sobre pecado. Falar do irmão é pecado. Se levantar contra pastor é pecado.
Caluniar pastor é pecado. Falar mal do seu irmão é pecado. Deus está falando de pecado. Acredite em Deus que isso tudo estava acontecendo aqui. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que não fica nada oculto. Verdade. Sem que o Senhor não venha revelar. Não foi marido traindo mulher, não. Não foi não. Se fosse também eu dizia que eu não tenho nada encoberto debaixo desse tapete da igreja. Mas foi irmãos que precisam tomar posição. Saber o que vai abrir a boca e falar e o que não vai falar. Foi boa essa mensagem, eu não tenho mais nem nada para relatar, só em agradecer, porque Jesus ele é lindo e ele cuida dessa igreja. Essa igreja é de Jeová e quem cuida dela é ele é o dono da casa e ele está na casa, aleluia. E quando ele está na casa, alguma coisa diferente acontece, aleluia. Que nós venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã grande culto ali à tarde. Na nova congregação, ali no Centésimo. Uma bênção.